Ok, aqui eu sou João Paulo Serginho Cajueiro, aqui em Robôs Móveis, falar aqui de fusão de sensores, né? E aqui eu vou pegar o caso específico e conseguir a orientação a partir de um IMU, né? De um Initial Measurement Unit, né? Para isso falar aqui do significa por trabalhar aqui com os ângulos de Euler, são mais simples de entender, né? Então vamos pegar os ângulos φ e θ, ou seja, o ângulo de orientação né, que é o x, então em torno do x, em torno do y, né? Em torno do z não vou pegar nesse caso, porque aí envolveria pegar outra informação, pegar uma informação de um outro eixo, né? Então se a gente tiver a IMU, tiver um magnetômetro, você consegue fazer, certo? Mas aí vamos trabalhar. Se eu tiver um acelerômetro, um IMU, tiver o acelerômetro, como é que eu determino a orientação pelo acelerômetro? Se eu tiver um giroscópio, como é que eu determino a orientação pelo giroscópio? E aí como é que eu junto os dois? Se eu tiver um acelerômetro e um giroscópio, o que é que eu faço? É justamente como é que eu junto o dado desses dois sensores para fazer. Estou rodando isso aqui num notebook Jupyter, né, um código em Python no final de contas, certo? E aí tem as etapas aqui para rodar. Então primeiro eu vou carregar uns dados aqui, eu vou carregar as bibliotecas que eu vou utilizar, né, vão ser NumPy para fazer os cálculos numéricos, Pandas, né, para trabalhar basicamente com informação feito tabelas, para pegar os dados que eu tenho, e o Matplotlib para fazer os gráficos. E aí eu vou pegar uns dados já prontos, né? Tá aqui, né? Então já tem uma tabela aqui, medidas 17 de outubro .txt, certo? Então eu tenho os dados aqui já tirados de um acelerômetro, então da rotação em torno do x, em torno do y, da rotação em torno do x, em torno do y, do x, do y e do z, e do dado dos acelerômetros no eixo x, no eixo y e no eixo z, né? Tem essa cara daqui, o acelerômetro, né? Então cada linha daqui você tem um delta t aqui de 100 milissegundos, tá? E aí os dados são de tal modo, o que tinha a IMU estava inicialmente parada, eu peguei ela, variei em torno do eixo Y, então peguei a IMU, vamos dizer que seja isso daqui, variei em torno do Y, né? Então fiz esse movimento, depois em torno do X, esse movimento, tá? Primeiro tá parada, peguei, esse movimento em torno do Y, né? Então subindo e descendo, depois em torno do X, esse movimento, tá? Se a gente pegar e colocar os dados aqui brutos, vamos gerar isso aqui, certo? Então ficou parado aqui até perto de 60, daqui em diante aí eu peguei, mexi em torno do eixo X, do eixo Y, depois em torno do eixo Z, do eixo XY, e deixei parado novamente.
Aí eu vou trabalhar um pouco com os dados. A aceleração, você veja que ela está em mili G, né? Então em milésimos da aceleração da gravidade. Então, você vê que a aceleração no eixo Z está aqui por volta de 1088, tá? Então eu vou pegar os dados de 0 a 60, que vão ser os dados parados. Aí eu vou pegar, né, tem aqui a média de cada um deles, né? Então eu vou tirar a média da informação com IMU parado, todas as medidas, né? E no caso do eixo Z eu vou pegar essa média e acrescentar a informação da gravidade, né? Então vou pegar aquela tabela todinha, os dados da rotação no X. Então vou pegar eles mesmos menos o valor médio, rotação no Y eles mesmos menos o valor médio, e esse mins aqui, né, eu obtive com esse intervalo aqui de 0 a 60, tá? Então os dados parados, né? E assim por diante. No eixo Z eu vou acrescentar aqui, tirar o valor médio e acrescentar 1000, né? Porque o valor médio ele já está considerando, naquele trecho ele está considerando a aceleração da gravidade dele também, tá? Então vou usar, né, esse documento aqui para fazer a determinação do ângulo por acelerômetro. Basicamente, né, o que eu tenho fazer determinar o φ, que é a rotação em torno do eixo X, e o θ, que é a rotação em torno do eixo Y, né? E num valor inicial, como ele parado, a gente tem que a aceleração no X vai ser 0, no Y vai ser 0, no Z vai ser 1g, e de acordo com o ângulo que eu colocar aqui, aí eu vou ter essa rotação aqui, aí eu vou ter essa aceleração, né, da gravidade em cima do outro. Então isso daqui, né, ele está assumindo que eu estou parado, né, que eu só estou pegando com o acelerômetro a aceleração da gravidade, né? O que será verdade se eu não tiver uma aceleração muito grande no meu sistema, certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa, né, é essa matriz de rotação, né? Então a gente pode pegar ela, né, como sendo em função dos ângulos φ, θ e ψ, né? Então o ψ ele não vai entrar se a gente fizer primeiro o θ. Aí eu vou ter a aceleração menos do eixo X, vai ser menos seno de θ vezes essa aceleração da gravidade, né? No Y, cosseno de θ, seno de φ. No eixo Z, cosseno de θ, cosseno de φ. Aí eu vou acelerar isso aqui está nesse application note aqui, bem claro. Aí no final de contas seria isso daqui. E se a gente pega aqui e inverte, então a gente pode obter os ângulos φ e θ, que vão dar então minha orientação nesses dois pontos, né, com base, né, o φ é o arco tangente da aceleração no eixo Y sobre a aceleração no eixo Z, e o arco tangente de menos a aceleração no eixo X sobre aí a aceleração Y seno de φ mais a aceleração Z cosseno de φ, né? Isso aí depende da orientação de qual é o ângulo que eu escolho para botar primeiro no ângulo φ, né? Por isso a gente está obedecendo essa sequência aqui, né? X, Y, Z, né? Então primeiro define o φ, orientação em torno do X, depois dessa posição nova. Então se eu estou aqui X para cá, primeiro defino o φ, o ângulo em torno do eixo X, depois defino o θ, o ângulo, o θ não, o θ, isso, o ângulo em torno do eixo Y que está para cá, né? Em outra orientação, primeiro o φ, depois o θ, aí eu vou ter os dois ângulos aqui definidos, né?
E aí, com base nas acelerações, eu consigo pegar isso aqui. Note que para uma determinada aceleração eu só vou ter a aceleração da gravidade, né? Para uma determinada orientação só vou ter a aceleração da gravidade. Então, qualquer coisa que seja uma rotação em torno do eixo Z vai dar o mesmo resultado. Tá? O meu eixo Z, ele não vai me dar uma informação se eu trabalhar apenas com acelerômetro, né? Para obter o psi, né, o terceiro ângulo, eu precisaria de uma outra coisa, então, né, por isso se usa um magnetômetro aí, para você fazer para pegar a orientação do objeto, né? Mas aí então, já que a gente já tem as acelerações em função da gravidade, é simplesmente fazer essas contas, né? Então, né, arco tangente de um, arco tangente do outro, e fazer o gráfico. Tá aqui, certo? Então quando eu pego aqui no tempo, aqui tá parado, opa, não tava aparecendo aqui para você, né? Isso. Frio. Tava aqui, parado, o negócio parado aqui na mesa. Peguei ele, fiz a rotação em torno do X, então vai mexer o φ. Depois fiz a rotação em torno do Y, né? Então só fiz isso e isso e deixei parado de novo, né? Então a informação da minha aceleração, em função da minha aceleração, eu pego, né? Tá aqui parado, né? Tem a variação no eixo X, tem a variação no eixo Y. Paro ele, deixo aqui quieto, né? Ainda está com um ruídozinho aí, tá? E tem um ângulo residual aqui no final. Isso que eu fiz com o acelerômetro. O que é que a gente nota nesse gráfico? Mesmo quando ele está quieto, eu tenho um ruído aqui meio grande, né? Então esse gráfico, né, a informação do meu acelerômetro, ela é ruidosa, tá? Ele vai me dar informação relativamente precisa, mas ruidosa, né? Então ele ele é acurado, mas não é, ou é o contrário, né? É acurado, mas não é preciso, né? Agora eu tenho um outro componente, que eu tenho na minha MU, meu outro sensor, né, é o giroscópio. O giroscópio, né, ele vai me fazer, né, eu consigo fazer a determinação do ângulo por dead reckoning, ou seja, eu consigo fazer a integração do meu sinal, né? Eu consigo pegar aqui, estou numa posição original, eu tenho inicialmente, vamos dizer, φ igual a 0, θ igual a 0. Então no meu tempo 0. Numa outra, eu vou botar outra variável aqui para t, né, o tempo, chamar de k, 0. Aí o meu tempo, cada um intervalo desse, aí ser aqui o meu 100 milissegundos, eu vou chamar de tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? No tempo 1, aí eu vou ter uma informação do meu giroscópio em torno do eixo X, e uma informação do giroscópio em torno do eixo Y, uma informação do giroscópio em torno do eixo Z, né? Tá aqui. Vamos dizer que ele deu, né, aí isso aqui tá em, que é graus por segundo, enfim. O giroscópio do eixo X me dá uma rotação aqui de 3, certo? Então eu vou pegar aqui 0 mais 3, chega aqui em 3, né, por 100 milissegundos, né, vezes delta t. Então 3
vamos dizer, graus por segundo. Aí 0, aí mais, aí 3 vezes ΔT, que é 100 milissegundos. Aí isso aqui vai me dar 0,3 no tempo 1. Depois no seguinte, aí ele vai me dar aqui menos 2. Aí menos 2 vezes ΔT, 0,1. Aí depois vai me dar mais 7. Mais 7 vezes ΔT. Mas no tempo 3, aí isso aqui vai ficar mais 7, 0,8. E assim por diante. Então você vai, a cada intervalo, você vai somando o efeito a mais, né? Então é o que está implementado aqui. Coloco valores iniciais. Defino aqui meu ΔT. E aqui, como eu já tenho os dados, né? Então para cada K na minha faixa completa, então o dado do tempo 0 eu já defino, tá tudo zero lá, os ângulos zeros, são valores iniciais. E aí de 1 em diante, aí eu vou pegar o meu φ calculado pela rotação. Então vai ser o meu φ calculado pela rotação do tempo K menos 1, do tempo anterior, né? Então a gente pode escrever isso aqui como, né, φ na rotação no tempo K. Vai ser o meu φ pela rotação no tempo K menos 1 vezes, não, mais ΔT vezes, e aqui a gente tem algumas opções do que pode botar aqui, né? Aí, né, veja que eu posso botar vezes a informação que eu tenho do giroscópio em torno do X. Giroscópio em torno do X. Eu posso pegar do tempo K menos 1. Eu posso pegar o giroscópio em torno do X no tempo K. Ou eu posso pegar o giroscópio em torno do X no tempo K mais giroscópio em torno do X no tempo K menos 1 dividido por 2, né? Pegar a média dos dois, né? Ou seja, a minha integração eu posso pegar e aqui eu tenho em K menos 1, eu vou ter com esse valor aqui, tá? Aí o X no tempo K menos 1, no tempo K, vamos dizer que eu tenho esse valor e esse. Aí eu posso pegar esse valor e somar com ele, posso pegar esse valor e somar com ele, eu posso pegar a média dos dois, né? Certo? No caso, no código está implementado isso daqui. Opa. Deixa eu ver se tá comendo um pedacinho aqui, né? Deixa eu tirar meu rosto. Opa, né? Mais o ΔT, aí eu tenho rotação no X no tempo K menos 1, rotação no X no tempo K, tudo dividido por 2, né? E aqui eu tô pegando, aquilo ali tá em graus por segundo, eu tô convertendo aqui para, como a informação que eu peguei do acelerômetro já estava em radianos, eu tô convertendo para radianos, simplesmente isso, né? Faço por φ, faço por θ, faço
né? Posso fazer também para o PC. Eu acho que não está feito aqui não. Então executo isso aqui e faço o gráfico. Isso aqui é contra os dados, tá? Esqueci de rodar esse, que aí ele não tem a tabela e pronto. Olha aqui o que está acontecendo, né? Então estou com ela aqui e eu tenho uma variação, eu tenho um valor, né, que está sendo a mais aqui. O meu zero desses dados não está tão legal, então eu estou tendo uma variação aqui ao longo do tempo, um erro. No caso, esse erro dá para a gente resolver. Cadê? Aparentemente eu não rodei isso aqui, por isso ele não tirou o valor médio. Então vamos rodar aqui de novo. Determinação pelo acelerômetro, então o erro médio não tirou. Quando eu tirei as médias daquilo ali, aí eu tiro o erro sistemático aqui do meu giroscópio e vai dar. Ainda não resolveu. Faltou alguma coisa aqui. Tem que calcular esses parâmetros. Aí daqui eu tiro o valor médio. Agora deve funcionar. Então, pronto, do acelerômetro ficou mais ou menos a mesma coisa. O do giroscópio. Pronto, aqui tiramos o valor médio. Então o erro sistemático que eu tenho no sensor do giroscópio é importante tirar. Agora eu tenho, veja aqui, quando o meu sinal está parado, ele dá um sinal bem mais bonito aqui, tá? Se a gente pegar um desses, comparar o dado que eu tenho do acelerômetro com o dado do giroscópio, pronto, aqui é o φ pelo acelerômetro, é o azul, é bem mais ruidoso, e pelo giroscópio nessa faixa aqui está razoavelmente próximo um do outro, e aqui também em outro caso, né? Então isso aqui vai me dar esse resultado, certo? E aí eu tenho essas duas medidas dos meus sensores. Uma medida que eu obtive pelo acelerômetro, ela me é mais ruidosa, e outra medida pelo giroscópio, você pode ver que ela está mais limpa. O meu sinal do giroscópio está mais bonito. Agora, o meu sinal do giroscópio, o erro ele vai se somando nessa escala de tempo aqui, a gente não está vendo, mas você viu quando eu tinha um valor médio lá errado, aquilo ali vai se somando e vai crescendo ali, né? Fica aquela reta, certo? Então o erro no giroscópio ele vai se somando, e aí a longo prazo, né, o acelerômetro vai acabar dando uma medida melhor do que se eu ficar calculando só pelo giroscópio. Só que a curto prazo o giroscópio me dá um valor mais interessante. Como é que eu corrijo os dois? Então a ideia é que a gente faça a fusão dessa informação dos dois sensores. Então primeiro é a gente pegar, né, aí o erro do giroscópio, né, e fazer o chamado filtro bayesiano, né? Então o que é isso aqui do filtro bayesiano, né? Então o que é Bayes? Lembra de Bayes de estatística? Como é que esse negócio sumiu aqui? Agora tu vai. Então, lembra da regra de Bayes de estatística? Qual é a probabilidade se eu tenho dois eventos que estão relacionados?
A e B, certo? Qual é a probabilidade que eu tenho de acontecer A, dado que aconteceu B? Então, isso aqui eu posso pegar e calcular como a probabilidade de acontecer B, dado que eu tenho A, vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B, certo? E a gente usa isso aqui, né, como a minha informação, certo? Então, eu tenho dois sensores aqui, né? Um sensor que a princípio vai me dar uma curva assim, né? Se eu tenho vamos colocar aqui probabilidade que uma determinada medida x seja desse valor, certo? Aí eu tenho dois sensores, então esses dois sensores eles vão me dar uma medida e a minha probabilidade de ser daquele valor vai dar isso aqui, certo? Então, seja o sensor A me dá uma resposta de 3, que seja, tá? Então, isso aqui é a minha estimativa, eu vou usar esse chapeuzinho aqui, de x dada pelo sensor A, certo? O sensor A ele tem uma variância, então isso aqui na verdade implica que eu vou ter para o sensor A probabilidade de x dado que eu tenho aquela informação x de A dado pelo sensor A, né, é na verdade uma curva normal em torno do sensor A. Desenha pra caramba, né? Desculpa aí. Mesma coisa para o sensor B. Vamos dizer que o meu sensor B dá um valor aqui. Então essa é a estimativa de x de B, né? Aí eu vou ter a probabilidade de x, dado que eu tenho a medida do sensor B aqui, a estimativa do sensor B é essa. E vamos dizer que esse sensor B ele seja mais preciso, então ele vai me dar uma variância menor, vai me dar uma curva normal mais assim. Vou até aumentar aqui. E isso aqui eu tenho uma variância do sensor A, eu tenho uma variância do sensor B, né? Vai me dar essa falha na medida. Qual é a probabilidade, qual é o valor esperado, qual é a melhor estimativa que eu tenho com base nesses dois sensores, certo? Então essa estimativa faz sentido que eu confie mais no sensor B do que no sensor A, certo? Por quê? Porque afinal de contas o sensor B ele é mais preciso, né? Então eu posso definir aqui o meu valor, né, entre esses dois valores, né? Obviamente não faz sentido eu colocar um valor mais para cá nem um valor mais para cá, certo? Então qual é o meu x, dado que eu tenho XA e XB, né? Aí isso aqui são valores normais, certo? Obviamente não faz sentido eu ter valores de fora aqui, certo? Então se faz análise estatística em cima da equação da curva normal, não uma matemáticazinha meio chata, porque é aquela exponencial de x ao quadrado sobre a variância, enfim, né? Mas, né, isso aqui, a resposta para isso aqui, na verdade, é a esperança da o P de x, dado que XA, XB, dado que eu tenho dois
qual é a esperança do valor de x em função desses dois, certo? Então essa aqui é a minha estimativa, né? X chapeuzinho, melhor estimativa que eu tenho disso aqui. Dado que eu tenho essa informação, dado que eu tenho essa, qual é o valor? No final de contas, você fazendo essa conta todinha, a gente chega que a estimativa melhor que eu tenho de x, dado o valor que eu tenho do A e do B, é uma média ponderada desses dois, certo? Então, K vezes o valor dado pelo sensor A, mais 1 menos K vezes o valor dado pelo sensor B, onde esse K, né, então, de cara, é um valor entre 0 e 1, certo? E quando você calcula, a gente chega que esse K, na verdade, é a média aqui de... Cadê? 1 sobre a variância de A, mais 1 sobre a variância de B, né? Então, quanto maior for a variância de A, menos eu vou levar em conta o A. Quanto maior for a variância de B, menos eu vou levar em conta o B, sobre a média aqui das variâncias, né? Da variância de A. Opa! Tá aqui errado. 1 sobre a variância de A dividido por 1 sobre a variância de A mais 1 sobre a variância de B. Para isso aqui dar justamente um termo entre 0 e 1, certo? Então K vai ficar isso aqui. O B, né, o menos K, obviamente seria 1 sobre a variância de B sobre o inverso das variâncias, certo? Então quanto maior a variância, menos eu vou levar em conta aquele sinal, e isso aqui que eu vou utilizar. Então nesse caso daqui, o meu X chapéu estaria por aqui, mais próximo do B do que do A. E esse negócio daqui, esse valor, né, na verdade isso aqui também é uma estimativa. Isso aqui vai ter uma variância que aí a variância dele vai ser menor do que a variância até mesmo do B, né? Mas enfim, essa é a ideia. Então vamos definir esse K, e esse K é função das variâncias dos meus sinais, né? Agora, qual é a variância dos meus sinais? Bom, vamos calcular, né? Então, aqui são para aqueles sensores. Vou pegar aquela parte que os meus sensores estão parados. Isso aqui eu estou calculando. Em outra situação a gente pode pegar isso, né, do datasheet dessas informações, certo? Mas eu vou pegar o desvio padrão, eu consigo obter lá a conta estatística, né? Então o standard deviation dessa informação, né? E aí eu tenho a variância do φ pela aceleração, a variância do θ pela aceleração, a variância do φ pela rotação, a variância do θ pela rotação para quando ele está parado. E aí eu vou usar essas informações e fazer, né, um desvio padrão aqui. Aqui eu estou calculando pelo φ e o θ diretamente já depois de ter feito a conta, tá? Agora, uma outra coisa é o meu giroscópio, ele vai aumentando aqui com ΔT, então eu posso pegar e calcular a variância diretamente da rotação, certo? E utilizar esse desvio padrão da rotação vezes o ΔT, tudo isso ao quadrado, para dar minha variância do φ pela rotação e a variância do θ pela rotação. Por quê? Porque eu tenho a informação da variância do sensor. Isso é um dado, né? Eu vou ter o erro padrão lá, o desvio padrão dele, dado no datasheet do sensor, certo? Então a gente pode usar isso aqui sem precisar fazer essa conta. No caso, eu não fui atrás do datasheet do sensor, achei isso aqui.
certo? E aí tem esses dois aqui, né? Então, usando esse ΔT aqui, essa variância aqui do φ em função do giroscópio, dá um 6 vezes 10 a menos 7. Do φ em função da aceleração, 2,85 vezes 10 a menos 5. E pela outra, pelo giroscópio, fazendo cálculo, 7,28 vezes 10 a menos 6. Né? Eu vou usar essa segunda estimativa aqui do giroscópio, né? Ela deu um pouquinho maior, né? E aí fazer simplesmente, né, o erro, um desvio padrão, né, em função disso, né? Então, para cada tempo eu tenho a estimativa dos ângulos em função do acelerômetro. Depois eu vou calcular a estimativa dos ângulos em função da estimativa anterior e do giroscópio. Eu não preciso, já que eu tenho uma estimativa que a princípio é melhor, eu não preciso calcular o ângulo do giroscópio desde o valor anterior. Então o que é que eu vou fazer? Para cada para cada K, aí eu vou fazer calculo a estimativa do ângulo. Então ali está o ângulo, né? Deixa eu botar essa nomenclatura. Fazer por φ. Vou calcular a estimativa do ângulo, né, no tempo K. Depois eu vou pegar, eu tenho pelo acelerômetro, chamar isso aqui desse conjunto. Eu tenho uma estimativa anterior, né? Eu tenho meu φ de K menos 1. Ops. Na rodada anterior eu já tinha isso aqui. Aí eu calculo a estimativa do ângulo pelo giroscópio, certo? Então aqui, a princípio, eu teria a integração do sinal, né? Que aí vai variar aqui, né? Eu teria o φ de K menos 1 do giroscópio. Isso aqui eu somaria ΔT vezes a informação do giroscópio no eixo X, certo? Só que eu agora não preciso usar isso aqui. Não vou precisar usar essa informação. Por quê? Porque eu já tenho informação mais precisa. Eu tenho uma estimativa juntando os dois sensores, certo? Então eu vou pegar a minha estimativa do φ de K menos 1, sem ser pelo giroscópio, essa que já calculei anteriormente, mais ΔT vezes a informação dada ali pelo meu giroscópio, a variação dada pelo meu giroscópio naquele intervalo, né? Então vou fazer essa conta, chamar isso aqui da minha variação do giroscópio, tá? E por último, aí eu calculo, junto essa informação com essa informação, e calculo meu φ de K, minha estimativa do φ de K, como sendo, né, a média ponderada, K vezes φ de K pela aceleração, mais 1 menos K vezes φ de K pelo giroscópio, certo? Então isso aqui é o meu φ de K por base, já que esse K daqui, no caso, eu calculei dessa forma, uma variância, em função da variância dos sinais do meu acelerômetro e do meu giroscópio, que eu levo em conta, né? Isso aqui
faço essa conta todinha. Vamos ver se tá tudo. E olha aqui, certo? Então aqui eu tenho o sinal do acelerômetro, fiosamente, o sinal do giroscópio aqui depois, e por último, em vez de estar aqui, tá por baixo do giroscópio, a gente não tá vendo aqui, certo? Não tá vendo com muito calma. Eu vou pegar esse trecho final daqui de 110 em diante. Aliás, vou pegar até 110, eu vou pegar de 60 a 110 para pegar esse trecho ruidoso, para a gente ver aqui, certo? Então, de 60 até 110. Aí fazer aqui em função θ, em função da aceleração. Aliás, opa, VAF hot não está calculado, então pulei alguma coisa aqui. Pulei esse aqui. Aí eu divido padrão e agora eu rodo isso aqui. Pronto, gerou o gráfico aqui, tá? Então isso aqui para o sinal todinho. Para esse fio dá para ver aqui, né? Eu tenho do acelerômetro, o do giroscópio, e aí o filtro bayesiano ele segue mais o do giroscópio, certo? Mas aí se a gente pegar essa parte final aqui, então deixa eu colocar isso aqui de 110 em diante. Aparecendo aí, tá? Eu acho que não tem a vírgula aqui. A gente dá um zoom e a gente vê o que é que acontece, certo? Então eu tenho a informação aqui dada pelo giroscópio, certo? E aí quando o meu giroscópio ele dá o erro ao longo do tempo, o meu erro vai somando, eu vou ter uma variação, certo? Ao longo do tempo, esse sinal pelo filtro bayesiano ele vai tender a seguir mais a média do acelerômetro, certo? Então eu pego a precisão dele e ao mesmo tempo eu pego eu pego a acurácia do sinal do giroscópio e ao mesmo tempo eu pego a precisão do sinal do trocando a acurácia do sinal do acelerômetro, ao mesmo tempo eu pego a precisão do sinal pelo giroscópio, né? E juntar aí o melhor dos dois. Essa é a ideia, certo? Para isso a gente precisa levantar esses parâmetros. E aí surge aqui para o θ também. Certo? Mesma coisa aqui no final a gente pode ver, né? Eu vou pegar aqui do 125 em diante, só o finalzinho. E aqui justamente a gente tem o sinal do giroscópio ao longo do tempo, né? Os erros vão se acumulando, ele vai somando. E aí quando eu faço esse filtro eu vou seguir a limpeza do sinal do giroscópio, porque a variância dele é menor, mas como eu vou fazendo aquela média sempre da estimativa anterior, a média do acelerômetro vai ganhando e o meu sinal junta com a informação do acelerômetro, tá? Para isso eu preciso ter essa informação da variância dos meus sinais. Agora você tem um problema, essas variâncias às vezes elas não são lineares, elas mudam com o tempo, né? Então você tem tudo isso daí que pode atrapalhar. Então surge a ideia do filtro de Kalman. Então o filtro de Kalman ele vai fazer o mesmo trabalho do filtro bayesiano, certo? Então aqui vou calcular o φ, a estimativa do φ pelo acelerômetro, a estimativa do φ pelo giroscópio com base no valor anterior, e depois somar os cais, mesma coisa. O que é que o filtro de Kalman vai fazer de diferente?
Não ficou legal? Então o filtro de calma ele vai estimar o K, certo? Então em cada rodada ele vai fazer uma estimativa do K. Como ele vai fazer isso, certo? Então tem do acelerômetro, né? A variância do acelerômetro. Não faz sentido a gente vai usar essa informação, mas ele vai estimar o K calculando ao longo do tempo a variância do giroscópio, que é justamente o sinal que eu vou sair incrementando, certo? Nesse caso específico seria a variância do giroscópio, na verdade a variância do ângulo calculada pelo giroscópio, a minha variância da estimativa, certo? Não é exatamente a variância, depois a gente chega lá, mas vamos utilizar isso aqui. Então como é que ele vai fazer? Então ele vai pegar, vamos definir esse P, né? Então é a incerteza da estimativa no tempo K. Então P de K menos 1 é a incerteza da estimativa no tempo anterior, no tempo K, em função da minha estimativa que eu tinha anteriormente, né? E R de K é a minha incerteza da medida. Então isso aqui vai ser a variância do sensor de aceleração no nosso caso, certo? O que é essa incerteza dessa estimativa? Então como é que ele vai fazer isso aqui? Ele vai usar o próprio filtro de calma, né? Então se eu tenho, né, uma incerteza P de K menos 1, e aí eu aplico o próprio calma, a própria constante K calculada, 1 menos K, e calculo então a incerteza do P de K. Veja que essa incerteza, depois que eu faço a minha estimativa, isso aqui é menor que 1, ela vai ser menor que a incerteza que eu tinha anteriormente. Na próxima rodada, quando eu for calcular o próximo ponto, eu vou calcular a minha incerteza na próxima rodada, como eu tenho a incerteza que eu já tinha calculado, mais aí o mesmo parâmetro que eu utilizei antes para a variação do acelerômetro. Se eu tenho o meu valor calculado, a estimativa inicial que eu vou ter em função do acelerômetro, é a estimativa que eu tinha anterior mais a variação do acelerômetro, a incerteza que eu tinha anterior, a incerteza que eu vou ter depois vai ser a incerteza que eu já tinha antes, mais a variação que eu tenho do acelerômetro, né? Então e aí pela variância, né, a variação não, a variância, né, a variância aí vai ao quadrado, né, o cálculo da variância, é por isso aparece esse delta t ao quadrado aqui também. A variância já é o desvio padrão ao quadrado, né, então o quadrado já está implícito aí no meio, né. Então no código o que é que eu tenho que fazer? Vou passar aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa que eu preciso rodar. Tenho que rodar isso aqui. Depois eu faço o gráfico. Aqui já tem os quatro. No código o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter para cada um dos valores. Aí eu vou fazer primeiro, calcula com o giroscópio a partir do último valor estimado. Então isso aqui eu vou chamar da minha estimativa a priori. Então na nomenclatura aqui do filtro de calma, aí eu vou aplicar aqui, vou fazer essa sequência. Então vou calcular para o φ, por exemplo, a estimativa no tempo K em função do que eu tinha antes. Então isso aqui vai ser a minha estimativa do tempo anterior.
mais o meu processo, né? No caso é a estimativa do osciloscópio, do giroscópio, delta T vezes a informação do giroscópio no eixo X, certo? Então isso aqui a gente vai dar os nomes de esses nomes não se aplicam tão bonitinho a esse caso, mas depois a gente vai voltar para calma em outras situações, tá? E aí não vão fazer mais sentido. Estimativa a priori, né? Então a estimativa que eu tinha antes de fazer a minha medida absoluta, que eu faço com o acelerômetro, vai ser minha estimativa estimativa anterior mais a minha variação esperada do processo, certo? Então se eu estava nessa posição, isso era o melhor chute que eu tinha para a posição, e eu mexi o meu giroscópio, ele me dá um valor preciso, né, a curto prazo, e eu tenho essa variação dada pelo giroscópio, isso aqui vai dar a minha iniciativa inicial, certo? Então calculo isso aqui. Depois que você calculou isso aqui, segundo passo, calcula incerteza da estimativa a priori, certo? Então, próximo passo, aí eu calculo, né, o meu P de K menos 1, a minha incerteza dessa estimativa a priori vai ser a incerteza que eu tinha antes, P de K menos 1, mais a variação por conta do processo, variação do giroscópio no eixo X, variância do giroscópio no eixo X. Então eu vou calcular isso aqui. Então tem a minha estimativa a priori, vai ser a minha estimativa anterior mais a variação do processo, né? Então faço calculo minha incerteza. Vou simplificar a incerteza da estimativa a priori, certo? Então é a minha incerteza no tempo K com base nas informações em K-1 e a variação que eu sei que eu tenho do processo, certo? Então é a incerteza que eu tinha anteriormente, né? Minha incerteza anterior mais a variação dessa incerteza, certo? Então, se eu tinha essa incerteza nessa etapa aqui, minha incerteza aumenta, certo? Com base nisso aqui, aí a gente calcula o novo ganho, né? Chamado agora o ganho de calma. E aqui para não confundir, então calcula a incerteza, calcula o novo ganho dessa rodada, né? Então é a incerteza que eu tenho sobre, deixa eu ver essa equação aqui direitinho para não escrever besteira. É isso mesmo, foi a variação do erro. Deixa eu botar uma etapa anterior aqui.
chamar de realizo a medição. Então eu vou ter, no caso é a minha aceleração, eu vou ter o meu φ de K pela aceleração, a minha estimativa do φ de K pela aceleração. Então simplesmente meço lá o acelerômetro e obtenho esse valor. Aí depois aí eu calculo o ganho. Então K no eixo K, então vai ser esse P de K, K menos 1. Então a incerteza que eu calculei aqui da minha estimativa sobre a incerteza dela mais a incerteza mais a variância, que vai ser a incerteza do minha medida, que então é a variância do φ calculado pela aceleração, né? Então o erro do meu sensor aqui que vai me dar isso aqui, certo? Calculo esse ganho de calma, aplico então os dois parâmetros, né? Calculo a estimativa em função das duas informações, né? Então aí na linguagem de calma, a minha estimativa no tempo K em função da medida no tempo K, né, vai ser então K vezes, ao contrário aqui, acho que eu estou trocando K aqui, 1 menos K. Então K vezes a minha medida, então é o φ calculado pela aceleração, mais 1 menos K vezes a minha estimativa a priori, né? Então o φ de K, K menos 1, certo? Então isso aqui vai receber o meu nome, o nome aqui de estimativa a posteriori. Então a estimativa depois que eu faço a minha medida, esse é o sentido. Então vai ser o ganho de calma, que aí no caso do filtro bayesiano, então isso aqui é a mesma equação do bayesiano, né? O ganho de calma vezes a minha medida, mais 1 menos o K vezes a minha estimativa a priori, a minha estimativa antes de eu ter a medida, certo? Então a priori no início, antes de ter a medida, a posteriori, depois, após eu fazer a medida, antes e depois da medida, o que esses termos querem dizer, tá? Estou usando eles porque são comuns esses termos aí para calma. Por último, aqui eu já tenho minha melhor estimativa em função do calma. Por último, a gente tem que calcular para usar na etapa seguinte, né, a incerteza da estimativa a priori, né? Então se eu tenho isso aqui, aí eu vou calcular, né, a meu P de K, então P no tempo K vai ser 1 menos ganho de calma no tempo K vezes o P de K em função do K menos 1, né, que é aquela incerteza da medida da estimativa a priori,
Então a minha incerteza da estimativa a posteriori vai ser 1 menos o ganho de calma vezes a incerteza da estimativa a priori. Isso aqui vai fazer com que minha incerteza diminua um certo tanto. Quando você vai juntando os dois, então aqui a incerteza aumenta, aqui a incerteza diminui, isso aí vai tender a estabilizar para um determinado ganho de calma. E aí a gente não vai botar isso aqui, mas é o ganho de calma provado que é o melhor. Note que dá um zoom para fora aqui para a gente pegar esse processo todo aqui. Isso daqui tudinho, um pouco menos até. Isso daqui tudinho. Então o que é que eu preciso ter para fazer isso daqui, né? Então eu tenho esse cálculo daqui, já tinha no filtro bayesiano. Esse aqui também eu não tenho esse, então eu estou acrescentando essa estimativa aqui da incerteza, o cálculo do ganho, aplico o ganho da mesma forma que eu uso o ganho bayesiano e atualizo o cálculo da incerteza para a próxima etapa, certo? Então acrescento esses 3 pedaços aqui no filtro bayesiano, certo? E isso vai tender a estabilizar esse K, certo? Em função, no final de contas, disso e que eu estou usando aqui, né? E da minha variação na medida do acelerômetro que eu tenho aqui, né? Quando a gente roda isso aqui, né, eu vou ter as variações variâncias aí de um e do outro da mesma forma que eu tinha antes. Quando a gente roda isso aqui, aí eu tenho, né, variação do sinal. Então pelo acelerômetro, pelo giroscópio, tem o resultado aqui do filtro bayesiano, tá aqui em cima, e o resultado do filtro de Kalman. Veja que o filtro de Kalman aqui tá trocado, tá? Eu provavelmente tá. Não, filtro bayesiano, Bayes, ok. Kalman, filtro de Kalman, tá. O vermelho aqui. E o filtro de Kalman, ele dá um resultado diferente do filtro bayesiano e ele tende a seguir mais o sinal do acelerômetro ao longo do tempo, né? Então ele vai dar essa ajustada aí no meu sinal, né? Ele vai calcular automaticamente aquele K, né? Se eu rodar isso aqui com outras medidas, né, com a medida mais ruidosa, então fiz essa medida aqui do 17 de outubro, tem outra medida que é isso aqui tá ocupado com o notebook. Em 13 de novembro. Não é. Enfim. Vamos voltar para o 17 de outubro aqui. Isso aqui já estava rodando. Ok. Deixa eu só botar os gráficos todos aqui ao longo do tempo. Então isso aqui é no 110 em diante. Deixa eu botar ele, todos os dados que a gente tem. Certo? Aí tá bem parecido. Quando a gente dá o zoom ali, a gente vê a diferença de um para o outro. E aqui o finalzinho dos 3. Ah, não. Aqui. Pegar os dados do FIA aqui para todos eles. Aí ele vai meio que sumir a diferença no intervalo. Fica um próximo do outro, mas a gente vê que o de Kalman está seguindo aí também próximo do bayesiano, certo? E no caso a gente tem aqui, eu fazer ao longo do tempo a estimativa do K. Então você veja que o meu K, então para o φ e para o θ eu tenho um valor inicial que depois ele vai estabilizando e ele estabiliza um valor fixo, porque isso aí vai depender daquela incerteza da minha medida e da incerteza do meu
do processo, que é a medida do giroscópio, certo? Então ele vai estabilizar em função desses dois e achar o valor ótimo de acordo com como o sistema está passando ao longo do tempo, né? E é isso aqui é para outros dados, né? Então essa é a ideia, né? A gente pegar o dado do acelerômetro, o dado do giroscópio, juntar os dois, né? Os dois sensores aí num só, né? Para a gente conseguir uma informação mais acurada do que a gente teria num sensor só. E é isso.